Olá, meus irmãos do curso de Evangelista e Missionária. Aqui é o pastor e professor Wellington Barci e é um prazer muito grande fazer parte do corpo de professores do IBCamp e estar com vocês neste semestre. É um semestre atípico. Nós começamos estudando à distância, né? Já é um desafio, mas nós somos obreiros do Senhor, né? Desafios para nós faz parte do nosso dia a dia, já estamos acostumados. Então nós sabemos que o curso, estudar, enfim, né? Não é fácil. Nós temos aí uma rotina já puxada, né? Com família, igreja, trabalho e agora o curso. Mas eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento, para crescimento e vai até o fim, porque o Senhor disse para Daniel, o profeta, né? E tu, Daniel, vai até o fim. A vitória nossa não está no começo nem no meio, né, irmãos? Nossa vitória está em chegarmos ao final. E nós estamos aqui para ajudá-los. Também eu sou um dos pastores das congregações do Campo de Campinas. Estou pastorando ali em Aparecida de Goiânia, no Jardim Progresso. Fica perto dos Correios da Vila Brasília. Pois bem, nós vamos dar início, então, à nossa matéria. Qual é a minha matéria? Novo Testamento 1. Novo Testamento 1 compreende os Evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos. E eu espero que vocês gostem desta matéria e que possam continuar no ano que vem, seguindo o curso para Pastoral 1 e fazendo o curso Pastoral 2. No Pastoral 1, eu leciono aos Romanos até Filemon e Pastoral 2, de aos Hebreus até o Apocalipse. Muito bem, nesta nossa aula faremos uma introdução e esta introdução compreende o período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? A palavra inter quer dizer entre, né? Então nós sabemos que houve um período entre os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Mais de 400 anos, né? Nesse período não houve profecia, não houve mensagem, não houve nada escrito da parte de Deus. Mas a história não parou e Deus também não parou, né? Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse, o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então nós vimos que Deus ele preparou, né, a história. Houve muitos acontecimentos em Israel que foram também importantes, né? E aí nós precisamos entender o que aconteceu no período intertestamentário, né? Vale também aqui adiantar e dizer para os estudantes o seguinte: eu vou estar falando, conforme eu já disse, nós vamos ensinar a respeito de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. É preciso entender que não é um estudo capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós não temos tempo para isso, isso demanda um tempo muito maior. Eu acredito o seguinte, que Deus, ele fez com que cada livro da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia que foram escritos, cada um deles tem uma mensagem. Cada um deles tem uma mensagem e nós precisamos entender essa mensagem. Nós não podemos estudar a Bíblia pelo texto, né? Tirar ali da Bíblia um texto. Por exemplo, eu tiro lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Mas quem disse aquilo? Para quem foi dito aquilo? Quando foi dito aquilo? Não é? Qual foi o contexto, enfim, daquele texto? Porque quando eu tiro um texto da Bíblia, eu posso dar a ele a interpretação que eu queira dar, não é? Que eu quiser dar. E é por isso que nós temos aqui hoje, né, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas interpretações e tal. Mas se nós estudarmos o livro, e aí nós vamos entender e não vai haver duplicidade de interpretações. Então, o meu papel é dar a você, estudante, a chave que você mesmo vai destrancar, né? E vai então se apropriar dos tesouros do conhecimento em Cristo Jesus em cada um desses livros, ok? Então, vamos aqui na nossa palavra introdutória, falaremos um pouco sobre o período intertestamentário para podermos entender então o Evangelho de Mateus. Ok. Bom, quando nós terminamos de ler o Antigo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento, aí começamos a ler Mateus. E aí nós vamos encontrar lá em Mateus, nos Evangelhos, né, de modo geral, um rei de Israel que nem judeu ele era, Herodes. Mas como isso, né? Estudando o período intertestamentário, nós vamos entender essa questão política. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas por que estava sendo escrito em hebraico, agora passou para o grego? O período intertestamentário explica também. Nós vamos ver grupos religiosos como fariseus, saduceus, né, e outros. O período intertestamentário explica o surgimento desse pessoal e outras coisas que nós encontramos no Novo Testamento. Então vamos lá. Olha só, aqui nesse gráfico nós temos o seguinte, aqui nós temos a profecia de Daniel. Por que profecia de Daniel? Bom, a profecia, Daniel profetizou tanto no capítulo 2, 7 e 8 sobre reinos, impérios que dominaram, né? Então nós encontramos o primeiro deles aí, os babilônios, certo? E aí os babilônios vão aparecer lá no Antigo Testamento. Depois os medos e os persas. Também nós vamos encontrar Daniel lá entre os medos e persas. Nós vamos encontrar livros como Esdras, Esther, Neemias, né? Que já faziam parte do Império Medo e Persa. Mas aí o Antigo Testamento termina, né? E aí o que aconteceu? Vieram os gregos, nós temos aí a data, você pode verificar nesse slide. E os gregos, eles então dominaram o mundo e deram uma língua universal, a língua grega. Então aí nós já entendemos por que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Nessa época dos gregos, eles dominaram Israel também. E lá em Israel, uma família judia chamada Macabeus, né? Eles, vendo tanta corrupção no templo, o templo foi contaminado, purificado, invadido, né, pelos gentios. Um dos governadores gregos, ele sacrificou um porco dentro lá do templo, colocou uma imagem de Zeus dentro do templo, né? Então, essa família Macabeu se revoltou e libertou Israel durante um período de anos, né? E aí, nesse período aí foram escritos livros apócrifos, livros históricos, têm valor histórico, mas não têm inspiração divina. Eles não estão na nossa Bíblia. A Igreja Católica pegou alguns e colocou lá na Bíblia deles, tá? Bom, depois dos gregos vieram os romanos. Os romanos, eles também dominaram o mundo, né? Venceram os gregos, dominaram o mundo. E quando dominaram Israel,
eles fizeram o que faziam em todas as nações. Eles colocavam gente ali daquele país para governar, mas não dava a eles total autoridade, eram apenas representantes. E também, às vezes, os romanos colocavam naquele lugar ali governadores que eram seus representantes. Então, eles colocaram que Herodes para ser o rei de Israel. Herodes era edomita, né? E ele, então, reinou em Israel quando Israel estava debaixo do governo dos romanos, tá? Aí o primeiro Herodes foi o grande, né? Conhecido. Ele tem uma história toda, nós não temos tempo aqui para falar sobre ele, mas ele era muito enciumado. Quando os magos do Oriente vieram dizendo que o menino rei, né, Jesus havia nascido para ser rei, e aí ele ficou enciumado, querendo saber onde Jesus estava para o matá-lo, né? Então, ele não fica sabendo, mas sabe que os magos foram até Belém, e ele então manda os soldados para matarem as crianças de Belém, né? E esse Herodes o Grande, ele vai morrer alguns dias depois, e os seus filhos vão governar no seu lugar. Aí Israel vai ser fracionado em regiões, e um Herodes vai governar lá no norte, o outro lá na Pérea, o outro na Galiléia e na Judéia. Mas o que governou na Judéia, ele era um governante fraco. Ele foi deposto e os romanos mandaram um representante chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos governou ali na Judéia. Pois bem, então nós entendemos aí já algumas coisas, né? Quando nós lemos o Novo Testamento, o porquê desses personagens aparecerem ali. Outra coisa que a gente precisaria falar é do surgimento dos fariseus, dos saduceus, né? Mas eu vou deixar isso para vocês fazerem pesquisa, para que vocês me façam um trabalho. Eu vou colocar lá na plataforma e explicando como que vai ser esse trabalho. Vai ser fácil, não é nada difícil, mas vai agregar conhecimento, né? Eu quero que vocês pesquisem aí sobre os fariseus, saduceus, os essênios, os herodianos e tal, mas isso aí eu vou explicar melhor lá na plataforma, tá bom? Muito bem. Então, falando um pouquinho sobre o período, falamos, né, um pouco do período intertestamentário. Agora nós temos aqui um slide que nos fala aqui da introdução dos evangelhos. Nós temos aqui então 4 evangelhos, né? Eu coloquei Marcos no começo porque Marcos ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então nós temos 4 evangelhos. Cada um deles mostra um perfil de Jesus. E você deve já ter perguntado por que 4 evangelhos, né? Por que não apenas um evangelho? Bom, a gente tem um perfil melhor de uma pessoa quando nós olhamos ela por mais de um prisma. Se eu tiro a foto assim, você vai ter uma visão de mim. Se eu tiro uma foto assim, aí eu tenho um quadro um pouco melhor. Você deve já ter percebido que determinados relatos na Bíblia têm mais de um registro. Por exemplo, a criação. A criação ela está lá no capítulo 1, mas ela se repete em parte no capítulo 2. A criação é algo importante. A história de Israel foi contada no livro dos Reis, mas ela é repetida nos livros de crônicas, né? E aí você tem aí uma visão mais completa da história de Israel, não é? E a história da vida do Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter assim uma visão mais completa da pessoa de Jesus, Deus quis que 4 autores, né, fossem inspirados para dar a nós, para nos dar
uma visão mais perfeita do Filho de Deus. 3 estágios. Nós temos 4 evangelhos aí, 3 estágios e 2 ângulos, né? Vamos falar aqui dos 3 estágios. Disse que para fazer a biografia de uma pessoa é preciso 3 coisas. Primeiro, saber o que esta pessoa fez, quais foram os seus feitos, as suas realizações. Saber o que ela disse, né? O que ela falou, o que ela ensinava, o que ela compreendia, né? E saber quem esta pessoa era, sua natureza, né? Sua personalidade. Então, nós temos aí nos 4 evangelhos aí os 3 estágios. O evangelho de Marcos, por exemplo, é um evangelho que ele debruçou muito sobre os feitos, os milagres, as realizações de Jesus. Em Marcos, nós não temos ali muitas parábolas, muitos sermões, não é? Mas nós vamos ter isso em Mateus e Lucas, porque eles dedicaram a saber o que Jesus disse. E João, ele nos falou mais profundamente sobre a natureza divina de Jesus, quem de fato Jesus era, não é? 2 ângulos. Aqui é de vital importância nós entendermos isso aqui. Na verdade, isso aqui é o pulo do gato para que você compreenda os livros da Bíblia e tenha uma compreensão melhor das Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, os 2 ângulos, o primeiro é o ângulo do autor, aquele que escreveu o livro sagrado, né? O que ele tinha em mente quando ele decidiu escrever, né? Qual era a sua compreensão? Como que ele queria que essa mensagem chegasse aos seus ouvintes? Então, uma coisa é você olhar do ponto de vista, do ângulo do autor, aquele que escreveu e mandou aquele livro, aquela carta para os seus leitores. O segundo ângulo é o do leitor, ou os leitores, né? Quem eram eles? Né? E por que eles precisavam dessa mensagem? Tá? Então, a gente conhecendo quem era o autor, qual a sua intenção, e também quem eram os leitores, quais eram as suas necessidades, nós aí matamos a questão. Nós aí temos 50% já caminho andado para termos uma compreensão melhor daquele livro ou daquela carta, tá bom? Bom, eu tenho aqui nesse novo slide aqui, uma comparação dos evangelhos de Marcos e Mateus. Eu fiz isso para que você pudesse entender melhor sobre a estrutura do evangelho de Mateus. E aí, comparando com a estrutura do evangelho de Marcos, a gente tem assim uma noção melhor. Qual foi a estrutura do evangelho de Marcos? Marcos, ele fala do ministério de Jesus na Galileia e na Judéia, né? Jesus teve ministério também em Samaria, na Pérea e tal, né? Mas Marcos, ele dedicou mais ou menos 30 meses, ele cobre os 30 meses de Jesus no seu ministério lá no norte, lá na Galileia, e os últimos 6 meses, né, formando então 3 anos, que o Evangelho de Marcos cobre do ministério de Jesus, os últimos 6 meses foram na Judéia, no sul, tá certo? Bom, Mateus, ele tem um evangelho maior, né? Tem algumas coisas que ele acrescentou, que Marcos não colocou. Mateus, por exemplo, fala do nascimento de Jesus. Marcos começa já ali no Jordão, né? Jesus sendo batizado ali, e não fala do nascimento de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus tem adições, tem algo mais, não é? Do que o Evangelho de Marcos. Então, ele é um evangelho maior. O Evangelho de Mateus, ele se dedicou
mais nos ensinos de Jesus, nos seus sermões, ok? E a estrutura do Evangelho de Mateus é que Mateus, a gente tem que lembrar que Mateus era judeu e escreveu para judeus, certo? Ele apresenta Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Messias e o rei dos judeus. E ele vai provar isso para os judeus no seu evangelho. E assim como Moisés escreveu 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formando o Pentateuco, o Mateus ele vai organizar os ensinos e os sermões de Jesus em 5 grandes sermões, já fazendo aí um link, né? Uma ligação entre Moisés e Jesus. Moisés disse: Deus vai levantar um profeta e aquele que não ouvi-lo vai ser cortado do seu povo, né? Então, Mateus está mostrando aí que Jesus é esse profeta, que assim como Moisés escreveu 5, ele traz aí 5 grandes sermões de Jesus. E ele vai colocar, por exemplo, lá o Sermão da Montanha, que é o primeiro, né, dos 5. Depois ele fala das obras de Jesus. Mateus vai intercalando ensinamento e obras, né? Ensinos, depois vem com outro grande ensino e mais obras, mais feitos de Jesus. E assim por diante. Bom, eu quero dar uma pausa aqui agora nesse nosso vídeo. Nós vamos continuar falando de Mateus no próximo vídeo, tá bom? Deus nos abençoe.